Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós finalizamos alguns estudos, nós finalizamos também alguns temas que fiz questão de trabalhar com vocês, e a última vez que estivemos juntos, nós tratamos o Salmo de número 139, tratamos sobre a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, no Salmo de número 139. Depois de um período de oração e um período pedindo a Deus direção, E nós tivemos também algumas opções, nos deram ou nos pediram alguns temas, alguns assuntos. E resolvi, pela direção de Deus também, assumir essa tarefa de estudar com vocês o livro de Eclesiastes. Eu aceitei o desafio da Luíse, para estudar o livro de Eclesiastes, e eu quero tratar o livro de Eclesiastes com vocês por um período, Então, abra sua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo 1. Hoje nós trataremos do versículo 1 até o versículo de número 11. Será um desafio para nós o livro de Eclesiastes, então quero desafiá-lo a iniciar comigo esse estudo nesta noite. E eu quero desafiá-lo a continuar comigo por um período, porque eu quero tratar com vocês este assunto destacado e levantado por Salomão, que é sobre a vida debaixo do céu. Livro do Eclesiastes, ou o pregador, nos diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui, feche os olhos, por favor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é inspirada. Obrigado, Senhor, por esses homens no passado que o Senhor escolheu, que o Senhor soprou e eles registraram. Obrigado porque a palavra do Senhor é vida para nós. Obrigado, Senhor, porque na palavra do Senhor nós encontramos conforto, consolo, direção, disciplina. Obrigado porque na palavra do Senhor, o Senhor nos fala e nós encontramos, Senhor, a forma como viver e agradar o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e pelo privilégio que nós temos de iniciar esse estudo. Obrigado, Senhor, porque podemos olhar para o livro dos Eclesiastes, Senhor, e aprender do Senhor. Então eu peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Senhor, eu peço que o Senhor trabalhe nas nossas vidas.
Eu peço, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós para que possamos viver de uma forma que agrade o Senhor. Então nos dê crescimento, nos dê maturidade cristã, fortaleça a nossa fé, Senhor, firme os nossos passos para que possamos dá-los na Tua presença. Senhor, firma os nossos passos nos Teus caminhos, para que eles não se desviem da Tua presença. Então, Senhor, o desejo do nosso coração é o desejo do salmista, é o desejo de muitos homens do passado, que é guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Então, Senhor, preserve a Tua palavra nos nossos corações e que os nossos olhos não estejam voltados apenas para esse mundo, mas que os nossos olhos estejam fitos em Ti, voltados para a eternidade. Que os nossos olhos estejam voltados para cima do céu, para cima do sol, onde o nosso Deus se encontra. Então nos faz andar dessa forma, olhando para o Senhor, e não para esta vida que é tão passageira. Trabalhe nos nossos corações e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro do Eclesiastes faz parte de um grupo de livros conhecidos como livros poéticos. Esse livro, o Eclesiastes, é um livro muito querido por muitos e rejeitado por muitos outros também. É considerado um livro mal-humorado por alguns e um tanto pessimista. Se você prestou atenção na leitura que fiz, é a leitura de um homem que olha para a vida, não na perspectiva divina, não com o olhar de Deus acima do céu, acima do sol, mas o pregador aqui, Salomão, ele olha para a vida com o olhar humano. O autor aqui propõe uma avaliação da vida na ótica humana. Tradicionalmente, reconhece-se Salomão como sendo o autor desse livro. No versículo 1, nós vemos a informação que é filho de Davi. No versículo 12, nós vemos sobre o seu reinado em Jerusalém. Então, Salomão reinou em Jerusalém. No versículo de número 16, nós vemos sobre a sua insuperável sabedoria, sabedoria dada por Deus. No capítulo 2, versículos de 4 a 9, nós vemos sobre a sua inigualável riqueza. Não existiu rei rico como Salomão. Então, tradicionalmente, reconhece Salomão como sendo o autor do livro do Eclesiastes. Livro escrito por volta do ano 900 a.C. No versículo 1 vemos a expressão, a palavra pregador, que literalmente no hebraico significa aquele que convoca uma assembleia. Aquele que diz à nação de Israel. Por isso que nós temos o livro do Eclesiastes ou o pregador. E logo no versículo 1 nós temos palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Aquele que fala com a assembleia, aquele que convoca a assembleia dos santos. No versículo de número 2, nós vemos o tema central do livro, e este tema é o tema de todo o livro do Eclesiastes. A vida vista a partir da ótica humana não tem sentido ou significado. É interessante que muitas vezes nós olhando para a vida, humanamente falando, nós também percebemos que a vida, humanamente falando, não tem significado, não tem sentido. A palavra vaidade é usada aqui em Eclesiastes 38 vezes. Vaidade significa fôlego, vapor, névoa, algo irreal, efêmero, fútil. Nós passamos por um período de frio, né? Lembro-me do Tiago, certa ocasião à noite, no frio, ele estava brincando, fazendo fumacinha com a boca. Esse sentido que o autor de Eclesiastes está dizendo que a vida é como um vapor que sai da nossa boca num dia frio. Passageiro. A vida passa rapidamente. Aqui Salomão se coloca no lugar de alguém que tenta descobrir a vida acima da terra ou debaixo do céu. Um sentido para a vida.
Creio que esse é um dos grandes anseios do homem. Qual é o sentido da vida? Por que nós existimos? Qual é o proveito? Qual é o significado da vida? Esta pergunta nós fazemos, já fizemos muitas vezes. Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Diante de algumas situações da vida, nós fazemos essa pergunta: qual é o sentido? Por que Deus me preserva com vida? Por que Deus me fez nascer? Estas são as perguntas que muitas vezes nós fazemos. Por que eu estou aqui? Qual é o motivo de eu existir? Nós sabemos a função de muitas coisas, por exemplo, do automóvel, ele serve de condução, por exemplo, facilita a nossa vida, nos leva de forma mais rápida, prática e segura aos lugares. Nós sabemos também para que serve uma cadeira, um lugar onde nós podemos sentar e descansar. Tudo que vemos a partir de uma avaliação tem uma razão, uma função. A pergunta é: e a nossa vida? Qual é a razão? Por que nós existimos? Hoje nós vamos tratar o seguinte tema, se você quiser registrar. O tema é o seguinte: a frustração humana sem um referencial divino. A frustração humana sem um referencial divino. Em primeiro lugar, nós veremos que, sem um referencial divino, o homem se agarra ao trabalho. Volte os seus olhos para o versículo de número 3. Salomão, olhando numa ótica humana, por isso que ele vai usar a expressão debaixo do céu. Ele vai dizer assim no versículo de número 3: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem esse homem trabalhando tanto? Isso que Salomão está dizendo. É interessante que ele vai usar uma palavra hebraica, proveito. É um termo comercial. A palavra se refere a um excedente, um lucro, uma sobra. É o desejo de todo aquele que trabalha ver o retorno, ver o lucro. É o desejo de todos nós que trabalhamos. Qual é o lucro, qual é a retribuição de um duro trabalho? E é isso que o autor está dizendo. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? O autor está dizendo para que tanto esforço, o que ele alcança? Por mais que se acumule o fruto do seu trabalho, ele não pode reter nada, nem levar o que ajuntou. Interessante que, olhando para o livro de Eclesiastes, eu lembrei de um ensino de Jesus. Lá em Lucas, capítulo de número 12, eu vou pedir para você abrir. Quando o homem ele não tem um referencial divino, quando ele não olha com o olhar de Deus, quando ele não olha para cima, quando ele não olha para Deus, ele se agarra a algumas coisas. E em primeiro lugar aqui nós vemos que Salomão, ele diz que sem um referencial divino, o homem tenta se agarrar a algumas coisas. E em primeiro lugar nós vemos que o homem se agarra ao trabalho, ao lucro, a ter alguma coisa, a um bem, possuir algo. Aí isso me faz lembrar aquilo que Jesus escreveu, ensinou, registrado por Lucas, capítulo de número 12. Versículos de 16 até o versículo de número 21. É uma parábola de Jesus, é um ensino de Jesus. Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21, diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens depósito por muitos bens para muitos anos. Descansa,
come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O homem que tem o seu olhar voltado apenas para a realidade terrena, ele tenta se apegar a algumas coisas. E é isso que Salomão está dizendo, e é isso que Jesus Cristo aqui ensina. Esse é o pensamento de muitos: ter riqueza, e uma vez rico, eu posso descansar, estou seguro. Mas é interessante que Salomão está do outro lado daquele que está na busca. Salomão é este homem rico, Salomão é este rei já experiente. Ele vai dizer que isso é vaidade, isso é sopro, isso é correr atrás do vento. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele busca e busca e busca, e ele chega numa conclusão: é correr atrás do vento. É inútil. É uma corrida fútil, efêmero. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chamou este conceito de conceito secularista do trabalho. Ele diz: do mais rico empresário ao mais humilde trabalhador, todos labutam a exaustão e, ao fim, não veem proveito do seu trabalho. É interessante que Salomão faz aqui uma reflexão, uma avaliação da vida. É muito próximo daquilo que nós vivemos. Olha para a sua vida, o quanto você trabalha. O quanto você desejou, o quanto você trabalhou. Aqueles que chegaram já e já estão aposentados. Qual que era o pensamento de vocês? Olha, eu vou trabalhar bastante. E quando eu chegar na minha velhice, eu vou estar sossegado. Vocês estão sossegados? Esta é a realidade debaixo do sol. Esta é a visão daquele que não tem um olhar de Deus. Às vezes o pensamento, o desejo não é ruim, o desejo é proporcionar conforto, segurança para a família, nós dizemos isso, né? Salomão, com um olhar humano, pessimista, e sem um referencial divino, ele vai dizer: isso é vaidade, efêmero, fútil, sem valor. O sábio Agur, escrevendo em Provérbios, ele tem um olhar que passa por um referencial divino. Eu vou pedir para você abrir Provérbios capítulo 30. Ao passo que nós temos Salomão em Eclesiastes falando como um homem, um humano que não tem esse referencial divino, onde ele vê que tudo é vaidade, tudo é fútil, não tem razão, não tem valor. Nós temos Agur no capítulo de número 30 de Provérbios, agora com uma visão diferente. Agora ele tem um referencial. Provérbios capítulo 30, versículos de 1 ao versículo 9. Diz assim: disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Quantas vezes nós estamos assim, né? Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome, o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é o que sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não repreenda e sejas achado mentiroso. Ele faz uma oração. 2 coisas te peço. Não mas negues antes que eu morra. Primeira, afasta de mim a falsidade e a mentira. Segundo, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Que oração! Agur entendeu que na ótica divina,
Nós não precisamos mais que o necessário. O homem sem Deus, ele tenta agarrar em coisas. O homem sem Deus, ele tenta agarrar em bens. O homem sem Deus, ele luta, achando que da sua luta, do seu trabalho, ele terá o sustento. Aí Salomão vai dizer assim, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Mas quando nós olhamos para alguém que tem um referencial divino, olha para Deus. Ele faz essa oração, ele vai dizer assim, olha Deus, eu não quero nem pobreza e nem riqueza. Porque pode suceder que, estando eu farto, eu te negue dizendo, quem é o Senhor? Nós temos tanta gente assim, né? Abastada, que não quer saber de Deus. Mas ainda Agur vai dizer assim, mas eu não quero também ser empobrecido ou ficar empobrecido para que eu venha profanar o nome do Senhor furtando. Deus, eu quero o necessário para a vida. Em primeiro lugar, então, Salomão nos ensina em Eclesiastes algo realmente muito importante. Sem um referencial divino. Em primeiro lugar, o homem, ele se agarra no trabalho, e isso nós temos uma visão secularizada do trabalho, onde o trabalho, o ter, é um fim em si. Mas em segundo lugar, nós veremos que, sem um referencial divino, o homem considera a vida uma eterna mesmice. Volte os seus olhos agora para os versículos. Versículo de número 4 vai dizer assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta o sol e põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa dizer, vê isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Que pessimismo, né? Parece que é um homem que não vê a vida com bons olhos. Parece que Salomão, olhando para a vida, ele não vê coisa boa na vida. Lembre-se que é um olhar humano, sem referencial divino. A vida para Salomão é um marasmo, monótona. No versículo 4, nós vemos o sábio expondo a sua frustração com a vida. Geração vai, geração vem, as crianças nascem, crescem, morrem. Nascem outras crianças, crescem, envelhecem, morrem, nada muda. No versículo 5 ele vai dizer, o sol nasce e põe o sol, todos os dias a mesma coisa. Não é interessante que está acontecendo isso na nossa vida também? As crianças nascem, crescem, morrem. As crianças nascem, crescem e morrem. O dia nasce, o sol nasce e se põe. Isso acontece todos os dias. No versículo 6 ele vai dizer que o vento vai para o sul, gira para o norte, faz o seu caminho como sempre. No versículo 7 ele vai dizer, olhando para os rios, ele vai dizer os rios correm para o mar, e o mar nunca transborda, nunca enche, tudo a mesma coisa. No versículo 9 nós vemos o auge da frustração do sábio e sua sabedoria terrena. Para ele não há nada novo sobre a terra ou debaixo do sol. A agenda não muda, não existe novidade. No fim de tudo, tudo segue o mesmo padrão. Não é verdade que às vezes nós olhando para a vida, nós notamos que a vida continua a mesma? Sabe aquela sensação de segunda-feira? Você fala assim, de novo, mais uma semana. De novo, mais uma tribulação.
De novo, mais um problema, uma dificuldade. E de novo, e de novo, e de novo. Esta é a visão do sábio Salomão, debaixo do sol, em cima da terra. O que Salomão está dizendo é que esta mesmice está presente em toda a natureza e não é diferente na vida humana. Michael Eaton, ele disse, um estudioso, ele disse assim: se tirarmos Deus, a criação já não refletirá sua glória, mas ilustrará o enfado da humanidade. Se a nossa perspectiva é meramente debaixo do sol, nenhuma doxologia pode ser entoada. Se os nossos olhos ficarem apenas naquilo que acontece debaixo do céu, nós não cantamos louvores. Se os nossos olhos estão voltados apenas para a realidade da vida humana, terrena, nós não temos motivos para louvar a Deus. Porque tudo gira da mesma forma. Não tem graça. É a mesma mesmice. É tudo fútil, tudo passageiro. A vida é como um sopro. Lembra da sua infância? E agora você está mais velho? Demorou para passar ou foi rápido? É um sopro. Esta é a avaliação de Salomão. Olhar para a vida, apenas para a vida terrena, é frustrante. Nós envelhecemos, o tempo passa, o tempo voa. A vida sem um referencial divino é enfadonha. Há dias em que estamos, Garofalo vai dizer assim, há dias em que estamos satisfeitos com o trabalho, com a família, com os planos, e de repente tudo nos parece vazio, inútil, sem sentido. Não é isso que acontece com a gente? Está tudo legal, está tudo bem, a família está boa, o trabalho está bem, e de repente tudo fica esquisito. Tudo parece inútil, parece que a gente está correndo atrás do vento. A vida, segundo Salomão, é sempre uma repetição. Os tempos trazem roupagens diferentes, mas os fatos são sempre os mesmos. Os medos, as crises, os anseios dos nossos avós, dos nossos pais, são os mesmos anseios nossos. Hoje nós lidamos com as mesmas necessidades das gerações passadas. Volte os seus olhos para o versículo 11, porque o autor diz que não há lembrança das coisas que foram, nem memória das que virão. Olha só o versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Pessoas e fatos caem no esquecimento. Uma pergunta, você sabe o nome do seu bisavô? Eu não tenho ideia do nome do meu bisavô, talvez você saiba. Seus bisnetos não conhecerão você. Garofalo, o reverendo Emílio Garofalo, ele completa: você será apenas uma curiosidade fotográfica. Aí você está escutando isso de mim e fala assim: nossa, eu vou para a igreja para escutar isso. Eu já estava desanimado com a vida, agora eu vou ficar mais desanimado ainda. Gente, a vida passa, voa. E as pessoas se esquecem de nós. Esta é a avaliação de Salomão. John Lennon, talvez o mais conhecido integrante da banda Beatles, numa entrevista ele disse que seu conjunto era mais famoso que Jesus. Por isso ele não sabia o que desapareceria primeiro no mundo, o rock ou o cristianismo. Sabe qual que é a pergunta que eu faço? Onde estão os Beatles hoje? Você consegue citar todos os integrantes da banda? Eu não lembro. Talvez se você perguntar para um adolescente aí, se você perguntar para o Davi quem são os Beatles, ele não faz nem ideia. Gente, as coisas passam. O tempo voa e nós somos esquecidos. Esta é a realidade debaixo do sol. Esta é a vida humana. Este é o olhar de um homem, não na perspectiva divina, de cima para baixo.
Mas é na perspectiva divina. Os nossos olhos humanos veem a vida como um sopro, passa rapidamente. Eu não quero que você saia daqui desanimado. Salomão está olhando para a vida numa perspectiva humana limitada e sem Cristo. Como disse um comentarista, Philip Ryken, podemos pensar neste como um único livro bíblico escrito numa manhã de segunda-feira. Interessante, né? Parece que Salomão estava numa segunda-feira difícil. Sabe aquela segunda-feira complicada? Você vai falar sobre a vida? Eu acho que não é o melhor dia de falar sobre a vida, né? Aí você na segunda-feira vai falar sobre a vida. A vida é fugaz. A vida é inútil. A vida passa rapidamente. Parece isso, né? Ou ainda, um outro, Clint Archer, ele diz assim: recomendo fortemente o estudo deste livro, mas esteja preparado. Salomão, o autor filosófico, vai puxar do seu cachimbo teológico e soprar a fumaça na sua cara. Ou seja, nos primeiros capítulos, Salomão fará uma avaliação humana da vida. Mas eu te convido a participar dos próximos domingos, não falte. Por fim, Salomão concluirá que a vida só faz sentido tendo Deus como referência. Esse é o ponto. Se o seu olhar para a vida é um olhar humano, você vai ficar frustrado porque as coisas não acontecem como nós desejamos. Se o seu olhar para a vida é um olhar não da ótica divina, eu quero te dizer, você está enrascado. Você terá dificuldades. Você chegará à conclusão que a vida não faz sentido. Nós precisamos aprender a olhar para a vida com o olhar de Deus. Onde o ensino bíblico cristão é aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, que eu vou pedir para você abrir. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 19. Talvez você saiba de cor esse versículo. Se você não sabe de cor, eu queria convidá-lo a decorar esse versículo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 19. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida não deve se limitar apenas a essa realidade. Muita gente espera a bênção de Deus apenas nessa vida. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa realidade humana debaixo do céu, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Se você espera alegria, paz, tranquilidade aqui na terra, você será o mais infeliz de todos os homens. Se você espera que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que você viva a vida da melhor forma possível aqui na terra, você será o mais infeliz de todos os homens. Não é dessa forma que nós devemos olhar. Nós devemos ter os nossos olhos voltados lá para frente, para a eternidade. Lembremos sempre que a nossa esperança é Cristo, o Filho de Deus que desceu do céu para nos dar a vida eterna e nos levar para uma dimensão acima do sol. Não corramos atrás de tesouros na terra, sigamos o exemplo de Cristo Jesus. Lembra o que ele disse? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, acima do sol, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A pergunta é, onde está o teu tesouro? Aqui na terra? Ou será que o teu tesouro está acima do sol, em Deus? Eu finalizo
lendo uma parte do comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. E o comentário é Eclesiastes, Sabedoria para Viver. Nas páginas 36 e 37, ele vai dizer o seguinte, eu vou pedir para você prestar atenção. A chave hermenêutica para entendermos a passagem em tela está na expressão debaixo do sol, versículo 3. Essa expressão só aparece no livro de Eclesiastes. A vida debaixo do sol sempre será frágil, fugaz e carente de significado transcendente. Nas palavras de Heiken, contemplar as coisas debaixo do sol significa vê-las do chão e assumir um ponto de vista terreno debaixo de Deus e Deus de fora. Porém, esta não é a única maneira de ver as coisas, nem a melhor maneira de fazê-lo. Deus existe e Ele está sobre o sol. Podemos ver as coisas do ponto de vista celestial. Eclesiastes abre a possibilidade para uma perspectiva sobre o sol, que pode trazer alegria indizível e cheia de glória e renovo para a vida, uma vez que tudo importa. Na perspectiva sobre o sol, o astro-rei não faz um percurso enfadonho, mas um desfile garboso declarando a glória de Deus. Salmo 19, 1 e 5. A rotina do nascimento do sol, até o ocaso, não é uma jornada cansativa, mas um tempo oportuno para que o nome do Senhor seja louvado. Salmo 113, 3. Nossas manhãs não são prelúdio de mais um dia enfadonho, mas um tempo bendito em que as misericórdias do Senhor se renovam a nosso favor. Lamentações 3, 22 e 23. Há uma nova aliança no sangue de Jesus, Lucas 22, 20. Há um novo coração prometido aos que creem em Cristo, Ezequiel 36, 26. Podemos ser um novo homem, Efésios 4, 24. Uma nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. A vida cristã não é o mesmo de sempre, pois Deus diz, eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21, 5. Deus fará novos céus e nova terra, 2 Pedro 3,13. Assim as frustrações da vida não perturbarão para sempre. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não viveremos debaixo do sol, mas brilharemos como o sol, pois o sol da justiça estará dentro de nós e entre nós. Charles Bridge interpreta corretamente a estratégia do pregador quando diz que ele nos faz sentir o gosto amargo do absinto dos rios terrenos, para que diante da fonte celestial possamos apontar aos pecadores o mundo de vaidade que deixamos e para a glória e os prazeres do mundo novo que encontramos. John MacArthur coloca essa gloriosa verdade assim: Deus não abandonou o ser humano na futilidade e inutilidade da vida, sem sentido neste mundo. Séculos depois de Salomão, outro sábio surgiu na história. Outro filho de Davi e rei de Israel. Muito maior que Salomão. Um rei em que estão escondidos todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Colossenses 2:3. Ele mesmo veio corroborar com a sabedoria de Eclesiastes, ensinando que quem quiser salvar e ganhar a sua vida neste mundo, a perderá. Pois de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Marcos 8, 35 e 36. Em Jesus, o Filho de Deus, nossa vida jamais será inútil ou sem sentido. Afinal, Ele é o próprio sentido da vida. Vou pedir para você fechar o olho. Feche os seus olhos. Nesse primeiro momento, a apresentação de Salomão é um choque para nós. Choque. Hoje eu estava conversando com a Rebeca, falando sobre Eclesiastes. E eu disse isso. A proposta inicial é realmente nos dar um choque. Um choque de realidade.
É dizer para nós, sim, o tempo passa rapidamente. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Você é jovem, você é adolescente, o que você está fazendo com a sua vida? Ela passa como sopro. Essa é a expressão vaidade, sopro. É uma nuvem que passa. O que você está fazendo com a sua vida? Quais são os seus valores? Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? Será que você está agarrando as coisas da vida, achando que essas coisas da vida trarão a você alegria, paz? Eu quero te dizer, se a sua busca é uma busca terrena por coisas, por posição, por dinheiro, você terá uma vida frustrada. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é uma vida totalmente diferente. Onde o pouco com Cristo Jesus é muito. Onde os momentos difíceis são momentos onde nós aprendemos a confiar em Deus. Onde os momentos de dor, de dificuldade, são momentos de oração. Onde nós temos um relacionamento com o Senhor, e é isso que faz sentido. A vida na terra só faz sentido quando nós olhamos para frente. A vida na terra só faz sentido porque nós somos lembrados pela palavra de Deus, o que nos espera é algo maravilhoso, não é esta vida fugaz, inútil que nós vivemos aqui. Mas quando nós temos como referencial o nosso Deus e a eternidade com o nosso Deus, nós entendemos que essa vida terrena é uma vida onde Deus quer nos usar para a glória dele. Onde nós entendemos, quando o nosso olhar está lá na frente, é que essa vida terrena nós temos uma grande missão nas nossas mãos para ser feita, que é levar o evangelho de Cristo Jesus. Porque esta vida é muito rápida. Você vai viver os seus 70, 80, 90 anos. Outros até 100 anos. Mas o sábio vai dizer que depois de 70 é canseira, enfado, é difícil. Esse choque de realidade é um choque de realidade que nós precisamos ter para nos agarrarmos em Deus. Esse choque de realidade é para nos ensinar que sem Deus nada podemos fazer. Esse choque de realidade é para entendermos que sem Jesus Cristo não existe vida, não existe alegria. Por isso que tem tanta gente desesperada porque não tem Cristo Jesus. Não existe sentido para as coisas. Mas quando nós temos esse referencial, quando nós temos Deus como foco, como objetivo, nós entendemos que a vida não se limita apenas a essa realidade debaixo do céu, debaixo do sol, acima da terra. Aí nós entendemos que nós estamos de passagem por aqui. A pergunta que eu faço é: como você está passando a vida? Como você tem vivido esta vida que é passageira? Nós temos que viver essa vida sempre com os nossos olhos fitos em Deus. A esperança do céu deve nos mover. A alegria e a certeza que um dia nós estaremos com o nosso Senhor deve alegrar os nossos corações. A certeza que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo deve nos alegrar e animar para na segunda-feira, na terça e todos os dias da semana levantarmos fortalecidos, felizes, porque Deus renovou a misericórdia dele sobre as nossas vidas e nós temos o privilégio de falar dele, de fazer a diferença. Não de correr atrás dos nossos sonhos,
não de correr atrás das nossas vontades. Não, esse não deve ser o nosso foco. Porque se esse for o nosso foco, a gente pode até conseguir, a gente até consegue algumas coisas, mas o nosso coração fica frustrado, cansado. Se você tem vivido momentos assim de canseira, de enfado, de desânimo, eu queria desafiá-lo a olhar para a vida de uma ótica diferente, de uma forma diferente. Com os olhos de Deus. Tudo faz sentido quando nós olhamos com os olhos de Deus. Ele tem preparado para nós um lugar maravilhoso. Ele quer nos usar aqui como bênção na vida dos outros. Então abra o seu coração para ser bênção na vida dos outros, do seu próximo. Abra o seu coração para que você entenda isso, abençoe pessoas, leve o evangelho, fale de Jesus para as pessoas. Isso faz sentido. Isso vai fazer com que você viva bem, mesmo com dificuldades. Porque você sabe que o tempo que você vai passar aqui na terra é um tempo muito rápido. Então o que importa é a eternidade. E quando nós entendemos isso, que a eternidade nos espera com Cristo Jesus, nós aprendemos a viver bem aqui. Ter momentos felizes aqui, em família, mesmo com dificuldades. Porque nós temos um foco. É conhecer a Deus. E fazê-lo conhecido. Entenda isso. Não viva atrás de sonhos e projetos humanos. Que não seja a motivação da sua vida, um sonho, uma posição ou riquezas. Tem muita gente frustrada por aí. É isso que Salomão está dizendo. Trabalhar é enfadonho, viver é difícil. Geração vai, vem, o sol se põe, nasce, põe de novo. E é tudo inútil, tudo fugaz, tudo tão sem sentido. Ah, mas quando nós temos Deus como referencial, as coisas fazem sentido. E é isso que nós precisamos entender. Eu quero orar com você para que você entenda isso. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque precisamos desse choque de realidade. Porque muitas vezes nós temos vivido a nossa vida dessa forma como muitos vivem. Em busca, sempre buscando algo, sempre buscando mais. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos faz lembrar aqui que a nossa vida é passageira. Hoje nós estamos vivos, bem, amanhã nós não sabemos. Senhor, olhar dessa forma, de uma forma humana, é muito frustrante. Mas como é bom lembrar das promessas do Senhor. Como é bom lembrar do Deus que fala ao nosso coração e nos ensina que Ele está conosco sempre, nos ampara, nos sustenta, nos fortalece. É o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. O Senhor é aquele que coloca novo cântico na nossa língua, porque Ele tem feito coisas grandes, maravilhosas, coisas novas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada dia onde o Senhor nos dá vida, cada segunda-feira, cada dia da semana. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor tem se renovado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revela na sua palavra e tudo faz sentido para nós com a revelação divina. Obrigado por isso, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor tem um grande plano nas nossas vidas aqui na terra. E queremos te agradecer porque o Senhor tem nos despertado para isso. Então, Senhor, pedimos que o Senhor continue abrindo os nossos olhos. Senhor, nós oramos pelos nossos filhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, onde nós temos o salmista fazendo uma oração pelos filhos.
Senhor, nós oramos pelos nossos filhos, abra os olhos dos nossos filhos, para que eles entendam também que a vida só pode ser vivida na presença do Senhor. Que a vida só faz sentido quando nós nos curvamos diante de Cristo Jesus. Senhor, desperte os nossos filhos, para que eles tenham olhos voltados para Ti. Senhor, desperte a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, para que possamos ter os nossos olhos fitos em Ti. Não nas coisas humanas, não nas coisas terrenas, mas que possamos realmente entender que nós temos uma grande missão nas nossas mãos. Isso realmente faz sentido, que é levar o Teu Evangelho àqueles que não conhecem o Senhor. Senhor, nos desperte. Senhor, alegra o coração entristecido. Senhor, renove as forças daquele que está prostrado. Senhor, dê visão, da Tua visão, àquele que tem olhado para a vida como algo corriqueiro, mesmice, inutilidade. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar a Tua bênção e o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Sê com a Tua igreja, nos abençoe, nos fortaleça e nos use para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.